Olá, irmão. Seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Terceira aula de teontologia. Na aula de hoje, nós conversaremos um pouco sobre a vontade de Deus e a queda de Adão. Sinceramente, nós esperamos que você seja edificado e abençoado com o conteúdo desta aula. E nós vamos iniciá-la com uma pergunta: como Deus conhece o futuro? Esse conhecimento é apenas informativo, isto é, ele apenas sabe o que vai acontecer, ou esse conhecimento é determinativo, isto é, ele sabe o que vai acontecer porque ele o determinou. A resposta da Bíblia é bem clara. Deus sabe o que vai acontecer porque determinou e cumpre, por meio da sua providência soberana, tudo o que ele mesmo determinou. Deus não somente sabe tudo o que aconteceu no passado, Deus também não apenas conhece por completo tudo o que agora está acontecendo no universo inteiro, mas, porque é onisciente, Deus é perfeito conhecedor de todos os acontecimentos, do menor ao maior, que haverão de suceder nas eras vindouras. O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente. É assim porque o futuro depende totalmente dele, porque foi ele quem o determinou. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus, ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele, e ele deixaria de pronto de ser supremo, de ser soberano. Ora, a verdade revelada na Escritura é que nada foge do controle de Deus. Tudo está diante dele, e a história obedece ao que foi determinado por ele, e isso desde a eternidade. Porque Deus é onisciente, podemos afirmar que o conhecimento divino do futuro não é uma mera abstração, mas é algo inteiramente ligado ao seu propósito eterno, pois Deus mesmo ordenou tudo o que há de ser. Aquilo que ele determinou terá que ser efetuado, acontecerá. Sobre essa onisciência de Deus, vale a pena saber que nada jamais aconteceu, nem acontecerá apenas porque Deus o sabia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda acontecerá está estritamente dentro da perfeita vontade de Deus. Então, Deus não apenas sabe antecipadamente, ele sabe, ele conhece, porque foi ele quem decretou, foi ele quem ordenou. Deus não apenas conhece o futuro, ele conhece porque foi ele quem o estabeleceu. Fundamentado nisso, nós podemos afirmar que, de acordo com o seu próprio intento, Deus criou Adão e Eva e ordenou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A obediência a essa vontade preceptiva levaria a uma vida contínua, tanto de alegre comunhão com Deus, como também de domínio sobre a criação. Por outro lado, a desobediência levaria à morte espiritual, morte física e todos os males decorrentes delas. A Bíblia revela que Adão e Eva foram tentados e tentados desobedeceram a essa vontade preceptiva. Por causa da desobediência, sua comunhão com Deus foi quebrada e eles caíram do seu estado original de justiça e santidade. Diante dessa catástrofe, a pergunta é: Deus ordenou a queda? Antes, porém, de responder
a esta pergunta, é necessário que nós entendamos o termo decretou. Quando nós fazemos a pergunta, Deus decretou a queda, qual o sentido desta palavra decretar? De início, é muito importante saber que o significado desta palavra ordenou, dentro do contexto da teologia, significa que o Deus da Bíblia é um Deus de ordem, é um Deus de desígnio, isto é, tudo segue um plano específico. Daí o sentido da palavra ordenar dentro do contexto da teologia. Nada é resultado do acaso, mas sim segue um desígnio, um plano estabelecido por Deus, e isso desde a eternidade. Em teologia sistemática, isso se chama decretos de Deus. O Catecismo de Westminster, fazendo referência a esses decretos de Deus, na pergunta 7, que são os decretos de Deus, a resposta é a seguinte, e eu gostaria de ler para você. Resposta 7 do Catecismo de Westminster, sobre que são os decretos de Deus. São os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente determinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Quando a gente vai às Santas Escrituras, a gente percebe que a Bíblia constantemente faz referência a esses decretos de Deus, em muitas passagens, empregando termos diversos. Por exemplo, em Efésios, capítulo 3, versículo 11, lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 2, 23, do determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1, 9, do mistério da sua vontade. Em Romanos 8, 29, lemos que ele também, de antemão, predestinou. Em Efésios 1, 9, fazendo menção a esses decretos, a Bíblia fala sobre o seu beneplácito. Falando desses decretos, o teólogo Luiz Berkhoff, em sua Teologia Sistemática, e aqui está a sistemática de Berkhoff, na página 95, Berkhoff, falando desses decretos, ele vai dizer o seguinte: os decretos de Deus dão ênfase à sua soberania, em virtude da qual o Senhor determinou soberanamente, desde toda a eternidade, tudo quanto há de suceder, e executa a sua soberana vontade em toda a sua criação, de conformidade com o seu plano pré-determinado. Em razão disso, irmão, nós podemos afirmar que todos os acontecimentos não são produtos da casualidade, nem são determinados por um destino impessoal, mas por Deus, que, como já disse, ordena todas as coisas. Segundo Gruden, em sua sistemática, e aqui está a sistemática de Gruden, isso está em plena harmonia com a Santa Bíblia, porque em Efésios capítulo 1, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, perguntar se Deus ordenou a queda
é a mesma coisa que perguntar: Deus determinou de antemão que a queda deveria acontecer? Fundamentado na Bíblia, fundamentado na doutrina dos decretos de Deus, a resposta a esta pergunta é sim. Deus ordenou, decretou, permitir a queda. E essa é a terminologia usada pelo Catecismo de Fé de Westminster. Deus decretou permitir a queda. Todavia, nós devemos ter bastante cuidado, muito cuidado com o que isto significa e com o que não significa. Então, atenção. A ordenança da queda não significa que Deus forçou Satanás a tentar Eva e Adão. Também não significa que Deus os coagiu a desprezar sua ordem. Portanto, o que as criaturas de Deus fizeram, fizeram por própria vontade, fizeram voluntária e deliberadamente. Na aula passada, afirmamos que Deus não é pecaminoso, embora seja ele a causa suprema de todas as coisas. Deus não é pecaminoso porque tudo quanto Deus faz é justo, é reto, é bom, justiça e retidão, portanto, não é um padrão externo ao qual Deus está sujeito. Deus se submete. Justo é aquilo que Deus é. Retidão é aquilo que Deus faz. O que significa isso? Significa que Deus não pode pecar. Não há pecado, não há injustiça, não há corrupção em nenhuma ação, em nenhum ato divino. Por quê? Porque a lei que define pecado não tem relevância alguma para o Criador Supremo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Compreenda, Deus não tem santidade, ele é santo. Deus não tem bondade, ele é. Então, pelo fato de Deus ser santo, justo, bom, ele não peca. Ele não pode ser tentado pelo pecado. Ele não tenta ninguém ao pecado. Então, se Deus não peca, se ele não pode ser tentado pelo pecado, se ele a ninguém tenta, o que significa afirmar de maneira objetiva que Deus ordenou a queda? Significa tão somente que Deus decretou permiti-la. Portanto, quando afirmamos que Deus determinou de antemão permitir que a queda deveria acontecer, nós estamos afirmando que foi da vontade de Deus que Adão fosse testado. Foi da vontade de Deus que, uma vez tentado, Adão se mantivesse tanto de pé quanto caísse sozinho, sem o auxílio divino que poderia ter impedido de cair. Deus poderia ter impedido que Satanás entrasse no jardim. Deus poderia ter impedido que Satanás apresentasse a tentação a Eva. Deus poderia, diante de tal tentação, ter concedido a Adão uma graça sustentadora especial para capacitá-lo a triunfar diante de tal tentação. Entretanto, a partir daquilo que a Bíblia Sagrada nos revela, entendemos que ele não fez isso. Então, a ordenança de Deus da queda significa que a queda, foi parte do seu plano eterno. Antes da fundação do mundo, da criação de Adão e Eva, antes da serpente que os tentou, da existência de qualquer árvore, de qualquer jardim, Deus ordenou permitir a queda, e isso desde a eternidade, para a sua glória e para o bem maior da sua criação. Sim, assim é.
Será que Deus é o autor do pecado? De pronto, irmãos, precisamos declarar de forma enfática, categórica, que Deus não pecou e não é culpado pelo pecado. Foi o homem quem pecou, os anjos pecaram. E nos dois casos, tanto no caso dos homens como também dos anjos, eles pecaram por escolha própria, intencional, voluntária. Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter santo de Deus. Sobre esse caráter santo de Deus, faz bem ouvir o que diz a Escritura. Preste atenção. Ouça com atenção. Quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a Escritura diz assim: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto ele é. Em Gênesis 18, 25, Abraão pergunta com verdade e força nas palavras: não fará justiça o juiz de toda a terra? A escritura de Jó 34:10 declara que longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Deus não pode pecar. Para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Quando a gente vai à escritura de Tiago, capítulo 1, versículo 13, nós lemos claramente: Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Contudo, por outro lado, nós não podemos cair no terrível erro de afirmar que existe no universo um poder maligno que, durante toda a eternidade, existe semelhante ou igual ao poder do próprio Deus. Não, não é possível consentir e afirmar isso. Afirmar isso seria corroborar com o que se chama dualismo supremo no universo, que erroneamente afirma a existência de dois poderes igualmente supremos, um bom e outro mau. Além disso, jamais devemos pensar que o pecado surpreendeu a Deus, que o desafiou ou sobrepujou a sua onipotência ou seu controle providencial do universo. Portanto, embora jamais devamos dizer que Deus pecou e que ele é culpado do pecado, devemos necessariamente afirmar que o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, o Deus que, segundo a sua vontade, opera como exército do céu e os moradores da terra, ordenou permitir que o pecado entrasse no mundo. Muito embora, no pecado, Deus não se deleite e o tenha ordenado surgir por intermédio das decisões voluntárias das suas criaturas morais. Portanto, irmão, Deus não é o autor do pecado, nem ainda coage o homem a pecar contra ele. Já dissemos que a Santa Bíblia indica claramente que Deus não criou o mal moral. De maneira específica, quando alguma passagem da Bíblia diz que Deus cria o mal, a referência é ao mal temporal e não ao mal moral. Por exemplo, vejamos algumas passagens onde aparece a palavra mal fazendo alusão a Deus. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
Lamentações 3:38. Porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto mal como o bem? Amós 3:6. Porventura, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Todos esses textos, irmãos, fazem alusão ao mal temporal. E esse mal temporal é a consequência enviada por Deus por causa da prática do pecado, que é o mal moral. Se Deus tivesse criado o mal moral, isso faria dele o autor do pecado. Além disso, o mal moral é a transgressão da lei de Deus. E essa lei é a expressão da natureza e do caráter santo e justo de Deus. Então, é impossível que Deus seja o autor do mal moral. Por quê? Porque isso implicaria num ato contrário à sua própria natureza, que é santa, que é justa. Para ficar bem claro, nós devemos entender o mal moral como aquilo que é totalmente oposto a Deus. Então, fundamentado no caráter santo de Deus, conforme nos é apresentado na Bíblia, esse caráter e esta natureza santas, nós podemos dizer que, embora ele tenha ordenado permitir que a queda deveria acontecer, ele não é o autor do pecado. Diante desses fatos bíblicos extraordinários, gloriosos, o que nós podemos afirmar é que o Senhor, em sua sábia soberania, ordenou permitir que a queda deveria acontecer através das ações voluntárias de Satanás, Adão e Eva. O assunto é profundo? Claro que é. Como que a mente finita entenderá plenamente a afirmação de que Deus ordena permitir a queda, mas ainda assim ele não destrói a liberdade individual? Escute, irmão, ainda que essas nossas mentes finitas não possam compreender plenamente como Deus pode ser absolutamente soberano sobre todo evento da história sem destruir a liberdade individual. A mente humana não consegue compreender perfeitamente isso. Deus é soberano sobre todos os eventos da história, mas, mesmo sendo soberano e decretando todas as coisas, ele não anula a liberdade individual do ser humano. Como compreender isso? A Bíblia Sagrada está repleta, cheia de exemplos que demonstram essa verdade. Por exemplo, José foi vendido à escravidão no Egito através do pecado deliberado, voluntário dos seus irmãos. E ainda assim, quando a história final nos é revelada, nos foi contada lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Veja o que José declarou. Isso é importante. Gênesis 50, 20. José, após se revelar aos seus irmãos, ele diz: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. A Escritura também vai afirmar que Jesus foi crucificado como resultado do pecado deliberado do homem e sua hostilidade para com Deus. Mas, ainda assim, segundo Apocalipse 13:8, Deus ordenou a morte de Jesus antes da fundação do mundo. Em Atos 2:23,
A Bíblia vai revelar que Jesus foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus, mas também declara a mesma Escritura que homens ímpios o mataram, crucificando-o na cruz. O texto de Atos 4, 27, 28 é ainda mais contundente com respeito a este assunto. Veja o que diz o texto. Verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, a partir das Escrituras, nós vemos que Deus ordena um evento e ainda assim ele permite que esse evento aconteça através do pecado deliberado, voluntário do homem. Ele faz isso sem que seja o autor dos pecados dos homens ou coagindo-os para que o façam sem que seja da vontade deles fazer. Homens ímpios deliberadamente pregaram Jesus na cruz e foram responsáveis por suas ações. Todavia, o evento inteiro estava de acordo com um plano estabelecido por Deus, e isso desde a eternidade. Preste atenção, querido irmão. Sendo o homem um ser racional, ele recebeu de Deus capacidade para tomar decisões morais e ser totalmente responsável por essas decisões. Então, por conta própria, num determinado momento, Adão resolveu ceder à tentação e se rebelar contra a vontade preceptiva de Deus. Desta forma, podemos afirmar: Deus não é o autor do pecado. A queda de Satanás, a queda de Adão e Eva foram resultados de seus próprios pecados, pelos quais apenas eles são responsáveis. No entanto, ainda assim, os eventos aconteceram de acordo com o plano ordenado por Deus. Deus decretou um propósito eterno para a sua criação e ordenou cada evento da história pelos quais tal propósito está sendo cumprido exclusivamente para a sua glória. E nada, nem mesmo a queda do ser angélico, nem mesmo a queda de Adão e Eva, ou a morte de Jesus, ocorreram à parte desse decreto soberano de Deus. Isso se chama vontade decretiva. E aí, caminhando para a conclusão dessa nossa terceira aula, afirmamos que Deus é superior a nós em todos os sentidos, irmão. E essa superioridade é tão extrema, ela é tão absurda, ela é tão absoluta, que o próprio Deus chega a declarar aquilo que nós lemos na escritura de Isaías 55, 8 e 9. Veja o que diz o próprio Deus acerca dessas coisas que estamos tratando aqui. O Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Todavia, tudo o que Deus faz, irmão, está em perfeita ordem, muito embora nós não possamos entender todas as suas obras, sendo o Senhor Deus todo-poderoso, incompreensível, incomparável, soberano, sábio, seus caminhos e tempos, apesar de estarem em ordem para ele, frequentemente escapam à nossa compreensão.
escapam ao nosso conhecimento, ao entendimento. Existem muitas coisas que nós não compreendemos, não entendemos perfeitamente, porque Deus está sempre acima de nós em sabedoria e conhecimento, o que é excelente, o que é maravilhoso, irmão. O Senhor enxerga todos os detalhes que não percebemos e Ele orquestra cada um desses detalhes que nós não percebemos para o nosso bem. Como diz a Escritura, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, refletindo sobre isso, não podemos ter outra conclusão senão humildemente nos dobrar aos pés do Senhor em louvor, em adoração e declarar com força total no coração, em alto e bom som, aquilo que declarou Paulo na escritura de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, que eu gostaria de ler para você. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó irmão, Deus o abençoe. Eu espero que essa aula tenha sido excelente para você, que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento teológico. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Na próxima aula, na quarta aula, nós iremos conversar um pouco sobre a vontade de Deus e o livre-arbítrio. Até lá, grande abraço, ore por nós, irmão.